escreveu Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. Eu queria dizer que essa mensagem de hoje é fruto de uma mensagem que eu ouvi. Deus falou no meu coração na última, deixa eu tentar lembrar o dia, na última terça-feira dessa semana, né? Lá no Centro Prédio Cruz, nós estávamos num culto, foi feito numa rua, um culto ao ar livre, um culto com mais de 100 pessoas, muito mais de 100 pessoas, e ali a gente estava durante um projeto missionário do São Braga, né? Estava acontecendo naquela cidade e os cultos eram numa rua. Quem pregou esse sermão foi o pastor Anderson. Ele é pastor lá da igreja de Andorinhas, em Magé, Rio de Janeiro. E eu fui tão impactado com aquela palavra que eu gravei no meu coração. Ela foi tão importante na minha vida que eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos. É óbvio que a palavra de Deus, ela se renova. Não vai ser o esboço que o pastor Anderson deu, porque ele não me deu esboço, né? Eu ouvi, eu acompanhei a mensagem pregada naquele dia, naquele culto. E eu senti o desejo de repercutir aquilo que eu ouvi para os irmãos aqui. Então eu senti o desejo de trazer aquilo que eu ouvi, que falou o meu coração para os irmãos aqui. Depois eu reli o texto, com certeza não vai ser da mesma forma que ele pregou, mas Deus realmente falou comigo e era a respeito desse texto que eu quero então compartilhar com os irmãos hoje. Eu quero começar a ler com vocês a partir do verso 33, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Se você encontrou, se puder ficar de pé um minutinho, por favor. E a gente vai fazer exatamente como a irmã Estela fez a leitura do culto no início. Eu vou ler, mas eu queria que você estivesse acompanhando aí e que você ficasse muito atento, né? Para que a palavra fale ao seu coração, tá bom? Então fique muito atento ao que Deus vai nos falar nessa noite. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido? Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Voltando à leitura. E acrescentou, quem disse isso foi o malfeitor, só para que nós entendamos. Voltando no verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você pode curvar sua fronte mais uma vez para nós orarmos? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que a tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, fale conosco nessa noite. Prepara o nosso coração, Senhor. Prende a nossa atenção, Senhor.
Em nome de Jesus, Deus, que a nossa atenção seja voltada para o Senhor. E que o Senhor, através dessa palavra, fale comigo e com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, inúmeras vezes nós ouvimos a leitura desse texto e já o lemos também nas nossas Bíblias. Eu não tenho dúvida de que essa história é muito conhecida por todos nós e talvez até por aqueles que não são cristãos. Quem nunca assistiu um filme, né, da crucificação? O filme Paixão de Cristo, que foi um filme que marcou importante data no cinema brasileiro, tendo sido um dos mais assistidos de todos os tempos, o filme de Mel Gibson, lançado há mais de 10 anos atrás, possivelmente, não me lembro a data exatamente. Quem é que viu Paixão de Cristo? Eu assisti um monte de vezes. Né? Aí a gente olha aquele filme, a gente tem uma ideia do que foi realmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É lógico que muito longe do que é a realidade, mas aquele filme é um dos mais fiéis à palavra e ele foi baseado, inclusive, no Evangelho de Lucas. Eu já disse a vocês aqui no estudo que fizemos na escola dominical que Lucas era um dos evangelistas mais detalhistas, porque ele era um historiador, porque ele era médico. Quando ele fala da crucificação, ele fala inclusive do sofrimento de Jesus, coisa que os outros evangelistas não falam. Relacionado, por exemplo, que Jesus estava no jardim naquela quinta-feira e suou gotas de sangue. Os outros evangelistas não falam. Mas Lucas fala porque ele sabia o que estava acontecendo, porque ele sabe o que é esse fenômeno, né? Chamado hematidose, o fenômeno de alguém chegar a ponto de suar gotas de sangue. Muito bem, não é sobre isso que nós vamos falar. Eu estou apenas aqui trazendo para a nossa reflexão um pano de fundo do que a gente vai falar. Mas a crucificação é algo que está gravado na mente de muita gente. Por exemplo, alguns dos cristãos do mundo inteiro usam a cruz com Jesus pendurado, a imagem de Jesus pendurado, né? São cristãos apostólicos, cristãos católicos, apostólicos romanos. Eles utilizam a cruz como Jesus ali, em forma de sofrimento, né? De braços abertos, presos naquela cruz. Para eles, e a fé que eles defendem e processam, aquele é um símbolo do cristianismo. Nós, cristãos reformados, usamos esse tipo de cruz, uma cruz vazia, porque entendemos que Jesus não está aqui. A crucificação aconteceu de fato na vida de Jesus. Sem ela nós não teríamos sido salvos, sem ela nós não teríamos sido perdoados dos nossos pecados, sem ela nós teríamos que morrer por causa dos nossos pecados, mas Jesus correu por nós. E aí, quando a gente lembra desse Jesus crucificado, a gente também lembra dele ressurreto. E isso faz sentido para a nossa fé. Um Jesus vitorioso, Jesus que venceu a morte, um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele não deixa de ter a sua passagem pela cruz. Nós não podemos esquecer nunca de que esse Jesus passou na cruz em nosso lugar, passou pela cruz em nosso lugar. Muito bem, o que tudo isso tem a ver com o que a gente quer conversar nessa noite? Eu queria que a gente conversasse pensando nos três personagens dessa história. Quem são os três personagens que se destacam nesses versos que nós lemos? Quem quer arriscar dizer? Há três personagens aqui que têm o papel principal nesse trecho que nós acabamos de ler. São três que estavam sendo crucificados, né? Um deles era Jesus. Ao lado direito havia um ladrão, e ao lado esquerdo outro ladrão. Jesus estava na cruz do meio, está claro, né? Lucas diz isso com todos os detalhes. Havia três cruzes ali no Gólgota, naquela noite fatídica em que Jesus, aquele dia que virou a noite, né? Em que Jesus foi crucificado. Muito bem, qual é o meu objetivo nesse tempo de meditação a respeito desses três personagens? Eu queria que a gente pensasse que eu e você temos a obrigação de nos identificar com um desses três. Ora, identificar-se é ser igual a, né? É isso que eu queria que você se colocasse na sua mente. Você é igual a Jesus? Sim, a gente luta para ser, né? A gente é chamado a ser. Ele nos chama a ser seus discípulos iguais a ele, fazendo aquilo que ele fez. Mas nesse contexto, eu não sou Jesus. Jesus foi aquele que morreu em meu lugar. O que Jesus fez, eu não faria. Porque se eu tivesse disposto a fazer, Deus, o Pai, não teria dado Jesus para fazer por mim. Não havia um homem justo sequer em que pudesse fazer aquilo que Jesus fez
por nós. Portanto, eu posso me identificar, mas nesse ponto eu não sou Jesus. Tá bom, se eu não sou Jesus, quem eu sou? Há dois ladrões aqui. A gente sempre costuma dizer que era um ladrão bonzinho e um ladrão ruim, né? Mas é mentira, os dois eram ruins. Porque ninguém chegava naquele lugar para aquele tipo de morte se não fosse um criminoso potencial. Ninguém ia para a cruz sem ter sido condenado à morte. A cruz era a pior de todas as mortes. Portanto, Jesus foi lá inocentemente. Mas ele foi por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele pagou o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Nós estávamos condenados à morte. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. E por que nós não morremos se nós pecamos? Se o salário do pecado é a morte e a gente está vivo, é alguma coisa esquisita aí, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e o que ela fala se cumpre. Ora, se o salário do pecado é a morte e eu sou um pecador, por que eu não morri ainda? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus no Senhor. Porque Jesus nos substituiu naquela cruz. Porque para que nós não morramos, Ele morreu em nosso lugar. Muito bem. Então, eu sou um daqueles ladrões. Eu sou só chamando de ladrão? Não, eu estou te chamando de ladrão. Mas não é porque você rouba alguma coisa. Estou tentando te identificar, e a mim também, com um daqueles que estavam ali na cruz ao lado de Jesus. A diferença é que um se arrependeu e o outro zombou de Jesus até o último momento. A diferença é que um compreendeu o amor de Deus, enquanto o outro simplesmente ignorou a graça que ele estava disposto a ter no seu lado. A diferença é que um morreu e foi levado por Jesus imediatamente para estar no céu. Ora, mas como assim? É o que Jesus respondeu para ele. Você se lembra? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava pensando em algo futuro, em algo que iria acontecer no futuro, mas Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele arrependido tem um destino, e o que não se arrependeu tem outro destino. O que a palavra diz? A palavra de Deus diz que só existem dois destinos para o homem. O homem foi ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Se você é um cara bonzinho, paga suas contas em dia, não xinga, não bebe, não fuma, não mata, não rouba, você vai para o céu. É isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É pela graça, através da fé, que nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, eu sou salvo, você é salvo pelo que Jesus fez por mim, e não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu só preciso crer naquilo que Jesus fez por mim. No caso daquele ladrão da cruz, é a mesma coisa. O que Jesus fez por ele foi o que garantiu a ele a entrada no paraíso, imediatamente após o seu reconhecimento, o seu arrependimento, a sua confissão. Enquanto o outro zombava de Jesus, esse se arrependeu. Enquanto o outro disse: olha, já que tu é rei, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós dois. Você não pode, você não é o cara. O outro estava pensando em descer da cruz, e aquele que se arrependeu estava pensando em viver eternamente, porque disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós somos um dos dois. Aquelas cruzes também, elas têm três significados diferentes, sabe? Uma delas é a cruz da redenção. Qual é a cruz da redenção? É a cruz do meio. Jesus estava nos redimindo dos nossos pecados. Você sabe o que quer dizer a palavra redenção? Redenção é pagamento. Pagamento por algo que é devido, não necessariamente por quem deve. Nesse caso, quem nos redime é quem pagou por nós. É como se eu e o Ariel, que somos amigos, nos encontrássemos ali no mercado Policampos, e aí eu estivesse no caixa e o Ariel estivesse na fila junto comigo. E eu vi o Ariel procurando carteira no bolso e ele não achava. Aí eu estou atrás dele na fila, e ele olhando o caixa, aquela fila enorme, eu dizendo: e aí, um monte de coisa não. Aí eu estou atrás, eu percebo que o Ariel está em apuro, porque ele levou a carteira, ele esqueceu a carteira, mas ele tem um monte de compras, a compra paga. E eu bato no mão do Ariel: eu estou aqui. Quanto deu dele, moço? Deu 30 reais, isso aqui. Pago dele, pago o meu. Aí eu saio dali, o Ariel sai andando comigo: puxa, pastor, você me salvou. Eu não tinha dinheiro, esqueci a carteira, eu já tinha pego isso tudo, precisava levar para casa. Depois eu acerto com você. Aí eu viro para o Ariel e falo assim: mas eu não quero que você acerte comigo. Isso é muito pouco, em vista da amizade que eu tenho com você.
em vista do que você já fez por mim, eu não quero que você acerte comigo. Eu paguei de bom grado e eu não estou pedindo para que você me pague. Há duas coisas que o Ariel pode fazer diante dessa minha decisão e atitude que foi ali tomada naquele momento, sem que eu tivesse me consultado. Eu simplesmente fiz por ele. Eu fiz porque eu vi que ele precisava de mim. E aí, o Ariel pode dizer: eu não te pedi nada. Eu tenho meu dinheiro. Eu trabalho para pagar minhas contas. Eu não aceito que você pague para mim. Simplesmente ele pode dizer isso. Virar as costas e falar: você está achando que eu sou um qualquer? Está achando que eu sou um perrapado? Eu tenho dinheiro. Eu recebo meu salário todo mês. Eu não quero que você pague nada para mim, não. Eu não pedi nada para você. Eu podia muito bem ter ido embora e buscar depois. Aí, daí, você tem nada a ver com a minha vida? Eu podia ter dito isso. Exatamente o que aquele ladrão fez. Ele estava ao lado de Jesus, que podia salvá-lo. E ele vira para Jesus e fala assim: eu não quero a tua graça. Eu não quero que você me salve. Eu não quero. Um deles disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele se reconheceu pecador, ele se arrependeu dos seus pecados e ele reconheceu Jesus como Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Mas o Ariel podia muito bem também bater no ombro e falar: muito obrigado, pastor. Eu falo em vez com você. Muito obrigado, pastor, porque o que o senhor fez por mim foi maravilhoso. Eu realmente não tinha o dinheiro agora. Isso é tão pouco, né? Ou muito que seja, mas você fez por mim e eu quero ser grato a você pelo que você fez por mim. É assim que a gente precisa entender, é assim que a gente precisa olhar para o Evangelho, é assim que a gente precisa olhar para Jesus. Jesus fez por nós não merecemos. Na minha historinha com o Ariel ali, na minha ilustração com o Ariel, eu ainda sou amigo dele. Na minha ilustração com o Ariel é meu amigo. No caso de Jesus com aquele ladrão, o ladrão não era amigo de Jesus. E Jesus também não era amigo dele. Eu desconfio que acho que ninguém vai ser amigo de um ladrão que está condenado à morte, né? Se está condenado à morte, porque não presta. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Nós não valíamos nada quando Jesus pagou por isso pelo nosso pecado. Ele vai dizer que talvez alguém até se anime a morrer por alguém que mereça. Mas morrer por quem não vale nada, Jesus fez isso. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, quando eu olho para essa cruz, eu vejo a cruz da redenção. É Jesus morrendo pelo pecado. Perceba que Jesus está morrendo pelo pecado. Faz toda a diferença. Ele não está morrendo por causa do pecado. Ele está morrendo pelo pecado, que nem dele é nosso. A Bíblia diz que Jesus não tinha nenhum pecado. Ele era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele não morreu por causa dos pecados, porque Jesus não tem pecado, Jesus é Deus. Eu mereço morrer por causa dos meus pecados. Mas Jesus não, porque ele não pecou. Nenhum mal se achou em sua boca. Ele é santo. Enquanto viveu como homem, ele sentiu todas as nossas necessidades, mas ele não cometeu nenhum pecado. Jesus é a cruz da redenção, o amor que foi demonstrado no Calvário. Mas há outras duas cruzes ali, e talvez você ainda não tenha percebido que as outras duas também existem motivos para estarem ali. Uma delas é a cruz da rejeição. Você entendeu que tem a cruz da redenção? Redenção é quando alguém paga alguma coisa que você está devendo, paga por você, tira você daquela situação. Se conhece alguém que se envolveu uma vez na vida com um agiota e não conseguia pagar a sua conta e outras pessoas tiveram que ajudar? Você conhece algum caso desse? Eu conheço. Eu já fiz isso por pessoas próximas a mim. Pergunto se elas são gratas, nem sempre. Mas a gente faz, que a gente não quer ver um parente sofrendo, a gente não quer ver alguém ameaçado de morte. Quem é que não sabe que a agiotagem é um negócio louco, que quem entra nisso geralmente não consegue sair? Vira uma bola de neve. Pecado é assim também. A Bíblia diz os Salmos que um abismo chama outro abismo. Pelas suas catatupas. A palavra é diferente, né? Mas a palavra de Deus diz que aquela cruz do lado ali é uma cruz da rejeição. Era um homem morrendo por causa do pecado. Era um homem morrendo no pecado. Ou seja, ele não quis se livrar dos seus pecados quando podia fazer isso. Era só ele ter olhado para o que estava ao seu lado,
visto o exemplo de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, de reconhecimento, de pedido de perdão, e fez a mesma coisa, mas ele não fez isso. Ele morreu do pecado, na prática do pecado. Quem morre na prática do pecado não vai estar no céu. Você sabia que há pessoas vivendo na prática do pecado, e que se morrerem na prática do pecado, elas são condenadas à morte eterna? Porque o pecado leva à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Ora, pastor, você disse que todos nós pecamos, que você também é um pecador. Não sou eu, o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele é o principal. Qual a diferença entre nós que pecamos e aqueles que pecam lá fora, que ainda não têm Jesus? É que nós pecamos, mas não temos prazer em pecar. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós pecamos até mesmo sem querer pecar, mas nós nos arrependemos, nós nos consertamos, nós pedimos perdão. E se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. Mas há aqueles que o pecado já não incomoda mais. Há aqueles que o pecado está tão latente que já domina as suas vidas. Eles não têm mais nenhum problema com o pecado. O pecado já pegou uma prática de estimação. Eles estão com a consciência cauterizada. Você sabe o que é uma consciência cauterizada? As mulheres talvez entendam mais disso do que nós homens, porque eu me lembro de desde muito tempo ter ouvido que há uma cirurgia que quando mulheres têm alguns problemas internos, elas precisam fazer cauterização. Já ouviu falar disso? Para que feridas não se alastrem, piorem, se tornem coisas piores. Uma ferida cauterizada, ela para exatamente ali onde ela está. E ela não mais se alastra, e ela fica insensível. Ali não tem mais dor, ela foi cauterizada. É uma chapa, um ferro, um instrumento quente que vai lá e queima aquela ferida, fazendo com que ela pare, naquele exato lugar onde ela está e ela não continua. Tem gente que está com a consciência assim, cauterizada. Agora o arrependimento não chega mais, porque elas não sentem mais a dor do arrependimento, da culpa, a dor da consciência movida pelo Espírito Santo. O pecado cauterizou a consciência, e agora os pecados são cometidos sem que eles sejam mais uma fonte de incômodo para a alma desses que estão com a consciência cauterizada. É preciso que a gente sinta arrependimento pelo pecado. É preciso que a gente chore por causa dos pecados. Paulo chama isso de tristeza segundo Deus, tristeza causada por Deus, tristeza que tira o nosso sossego. Todo crente, quando peca, é para que ele fique triste, porque o Espírito Santo que habita nele não compactua com o pecado. Todo crente, quando peca, é necessário que ele sinta o peso do pecado, e ele se arrependa, e ele confessa, e ele abandona. Provérbios, capítulo, eu acho que é 11, eu não vou lembrar agora o versículo exato, 28, 11, não me lembro agora, mas ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste atenção: aquele que encobre as suas transgressões, tenta esconder os seus pecados. 28:13, tenta esconder as suas transgressões, ele jamais prosperará, não vai crescer, não passa do lugar que está. Prosperidade aí não é dinheiro, não, é vida e abundância. Prosperidade é saúde, prosperidade é crescimento espiritual. Quando você está escondendo um pecado, quando você está achando que ninguém sabe, mas Deus sabe, você sabe, e Ele continua sendo algo, a prática da sua vida, não vai crescer, vai ficar na língua a vida inteira, porque a Bíblia que diz isso, que esconde a sua transgressão, não vai prosperar. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode tentar, mas não consegue, porque esconder de Deus é impossível. Você esconde do pastor, do pai, da mãe, da igreja, da família, mas de Deus você não consegue, porque Deus nos vê o tempo todo, e é por isso que Ele não deixa a gente crescer, porque quem cresce na prática do pecado se afasta mais de Deus. Então Deus faz a gente travar. O que esconde as suas transgressões, mais aquele que confessa os seus pecados e abandona. Não é só confessar, é abandonar.
aí sim ele vai alcançar a misericórdia de Deus. O apóstolo João vai dizer que nós não temos prazer na prática do pecado. Não há prazer na prática do pecado. O pecado é trazer tristeza. E aquele homem que estava ali do lado de Jesus, ele simplesmente negou a graça, ele dispensou de Deus a oportunidade de salvação. Era a cruz da rejeição. Ele estava morrendo no pecado, morreu no pecado, foi para o inferno do pecado. Que tristeza, não é? Quantos de nós tem pregado o evangelho para pessoas que a gente ama e deseja ver salvos? Mas chega uma hora que não mais, porque a decisão é vida. Depois que chega a hora da morte, já é. Mas há uma terceira cruz. A primeira cruz é a cruz da redenção, que é a cruz do meio. Uma das duas, eu não sei dizer se era da direita ou da esquerda, porque Lucas não fala disso, talvez um dos outros evangelistas até fale. Mas eu não quero entrar aqui nessa questão, porque às vezes as pessoas confundem com política. Mas então não é de polaridade, né? Mas eu não quero dizer que é da direita ou da esquerda. Era uma das cruzes que estavam ali ao lado de Jesus. Uma delas, havia um pecador que não se arrependeu, era a cruz da rejeição. Mas há uma terceira cruz nessa história. É a cruz da aceitação. A cruz da redenção, a cruz da rejeição e a cruz da aceitação. Qual a diferença? Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele homem que rejeitou morreu nos seus pecados. E o terceiro, que aceitou a graça, ele morreu para o pecado. Como assim? Paulo diz isso, irmãos. Que nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. Nós precisamos lutar para que a nossa vida seja cada dia mais parecida com a vida de Jesus. Nós precisamos matar os nossos desejos. Nós precisamos sofrer naquilo que não agrada a Deus para parar de cometer pecados. E isso é matar o meu eu. Isso é mortificar a minha carne. Quando Jesus morreu pelos pecados, um dos malfeitores morreu no pecado, o outro morreu pelo pecado. Por quê? Porque agora ele estava recebendo salvação em Cristo Jesus. E agora a vida dele estava guardada em Cristo. Agora ele estava partindo dessa vida para uma vida eterna, porque ele não saiu de lá. Ninguém saía da cruz. Quando alguém era condenado à morte de cruz, eu já disse isso aqui em outro momento, em outra mensagem, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a certidão de óbito era datada, era lavrada no dia da condenação, da sentença, e não no dia da morte. Um homem podia permanecer na cruz até 9 dias, se fosse um homem muito forte. Se ele fosse muito forte, ele conseguia empurrar a morte para frente. Ele conseguia se livrar daquela morte temporariamente, mas ele não ia deixar de morrer, porque uma vez crucificado, só saía dali morto. Só se tirava da cruz depois que estava morto. Alguns ficavam impulsionando o peso do corpo, com os pés nos cravos que foram prendidos na cruz para poder respirar. Porque quando eles relaxavam, os pulmões paravam de funcionar, as mãos não aguentavam o peso do corpo, e eles ficavam impulsionando o corpo para cima, para poder respirar, relaxar o diafragma e respirar, e conseguiam ir sobrevivendo. Se chovesse, bebiam água. E era isso que eles faziam, tentando empurrar para frente. Só que não saíam de lá. Quem ia para a cruz só saía de lá para o sepultamento. A data da morte já tinha sido lavrada, ainda que ele estivesse respirando. A data da morte já tinha sido decretada. Aquele homem morreu, mas ele morreu só fisicamente. Desde que ele creu em Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele recebeu a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a partir daquele momento ele recebeu um carimbo de passaporte para entrar no céu. E a partir daquele momento ele estava vencendo a morte, porque Jesus venceu a morte por nós. Aquela era a cruz da aceitação de que ele era um pecador, da aceitação de que não havia outra forma de ele sair dali, e ele realmente não sairia, mas pelo menos a vida dele eternamente estava garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que está a nossa vida? Eu te disse no início que nós teríamos que nos identificar com um dos 3 personagens. Jesus, ninguém de nós é, mas pecadores todos nós somos. E se alguém disse para você que pecado tem tamanho, se equivocou. Uma mentira é tão pecado quanto um assassinato. Sabia disso? A consequência é que tem tamanho.
consequência é que tem que morrer. Se eu trato mal o meu irmão, se eu odeio o meu irmão, a Bíblia diz que eu estou como se estivesse assassinando o meu irmão. E tem gente que odeia tanta gente. Pecado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Isso é pecado. Se a minha língua fala mais do que devia e eu difamo a vida do meu irmão, isso é pecado. Se eu conto uma mentirinha para o vendedor que vem na minha porta cobrar a parcela que eu não paguei, isso é pecado. Se eu deixo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, isso é pecado. Mas a gente acha que pecado grande é assassinar alguém. Meu Deus, ele matou, e daí? É pecado. Mas é tão pecado quanto tantos outros que a gente conhece. O problema é que quem mata vai ser preso. E quem mente às vezes não vai. A consequência é diferente. Mas para Deus tudo é pecado. Já que nós não conseguimos cumprir a lei, já que todos nós somos pecadores, há uma cruz no meio do Calvário, que é a cruz da redenção. De um Jesus que morreu para perdoar os nossos pecados, para pagar pelo preço dos nossos pecados, para nos dar a oportunidade de esperança da vida eterna. Se você se identifica com aquele pecador arrependido, glória a Deus por isso. Se você se identifica com aquele homem que morreu para o pecado, e você já morreu para o pecado, e agora vive para Deus. Paulo diz, essa vida que agora vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se é assim que você está vivendo, se a sua vida tem sido para glorificar a Deus, você é daqueles que se arrependem e diz, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Mas se você está simplesmente dando as costas para Jesus, se você está simplesmente dizendo, Senhor, se o Senhor pode, faz isso por mim. Quantas pessoas você conhece que querem só que o Senhor faça alguma coisa por elas? Mas elas estão pensando nessa vida. Elas querem que Jesus faça alguma coisa por elas nessa vida. Esse é o evangelho fajuto. Não é esse que nós pregamos. O evangelho do aqui e agora, o evangelho da prosperidade, o evangelho daquilo que eu acho que Deus pode fazer por mim, tem a obrigação. Tem gente que pensa que Deus tem que fazer. Que história é essa? Tudo que ele tinha que fazer, ele fez, dando seu filho para morrer em nosso lugar. Ele ainda faz, lógico que faz, mas faz por amor e graça. Ele não nos deve nada, nós é que devemos tudo a ele. Portanto, meu irmão, tem gente que até hoje age como aquele ladrão ingrato. Elas se aproximam de Jesus só para dizer, Jesus, tira ainda aqui, Jesus, me dá um carro novo, Jesus, me dá uma casa melhor, Jesus, me dá um emprego para eu ganhar milhões, Jesus, me ajuda a resolver os meus problemas, sair das minhas dívidas. Está preocupada com aqui e agora. Era aquele homem dizendo, já que tu és rei, tu és Jesus, tu és Deus, desce daí e tira a gente também. Você não pode fazer isso? Tira a gente daqui. Possivelmente, se Jesus fizesse isso, ele podia fazer, aquele homem voltaria a ser ladrão. Ele não estava arrependido, ele queria descer da cruz. O arrependido é o outro, que disse, você nem teme a Deus. Estamos na mesma sentença que ele está. Nós, pelo menos, precisamos por merecer. Nós roubamos, nós matamos, fomos condenados, estamos aqui pagando pelos nossos atos. Mas esse homem nenhum mal fez. Ele reconhecia ali naquele momento, eu sou o pecador e ele é santo. Eu não tenho controle da minha vida e ele pode me salvar. E ele estava dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu estou preocupado com a vida eterna, porque essa aqui para mim já acabou. Eu sei que daqui eu não vou sair, mas eu sei que o Senhor tem algo maior e melhor para mim, que é eterno, que é a salvação e a vida ao teu lado, para todo sempre no céu. Quem é você? Você é aquele que rejeita ou você é aquele que aceita? Você está na cruz da rejeição ou na cruz da aceitação? Porque da redenção quem está é Jesus. E Ele pode pagar o preço pelos nossos pecados. Você pode curvar sua fronte mais uma vez, nós vamos orar? Talvez aqui entre nós haja alguém que nunca tenha dito publicamente assim, Jesus, eu quero aceitar o Senhor. Eu quero receber daqui em diante a condição de ser chamado seu filho, sua filha. Jesus, eu quero a partir de hoje
reconhecer que sou um pecador, uma pecadora, e eu quero entregar de verdade a minha vida ao Senhor. Jesus, eu quero entender essa mensagem como sendo algo que é para a minha vida. Se você quer fazer isso, em nome de Jesus, eu quero convidar você. Você pode fazer um sinal dizendo, pastor, eu entendi comigo esse negócio aqui. E eu vou orar por você. Mas se todos aqui já fizeram isso um dia, glória a Deus, eu vou orar por vocês. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo. E eu quero crer que essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, vocês refletir. Nós somos como aquele ladrão, Senhor, pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que reconhecem o teu senhorio, pecadores que reconhecem a tua graça, pecadores que um dia foram alcançados pelo Senhor, pecadores que um dia deixaram de caminhar para o inferno para passarmos a andar em direção ao céu. Hoje nós cantamos aqui, Senhor, exatamente isso. Nós cantamos aqui, Senhor, que o Senhor foi nos preparar um lugar, e Ele está lá, preparado para nós. Na casa do Senhor, na casa de Deus, há muitas moradas. E a gente está aguardando para morar aí, Pai. Glória ao teu nome por isso. Recebe a nossa adoração. E nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, pessoal aí do voo, Cristo, talvez Ariel, não sei quantos, me ajudem aqui naquele hino, por favor. E o 110, que é o 58 ali, eu acho. Vamos cantar para a gente encerrar. Se a gente puder botar ali no Data Show, 110 dos salmozinhos. Valeu, vou dar uma ajuda ali. A cifra também ali. Vamos ficar de pé para a gente cantar, irmãos, por favor. Maria Laura, você está juntinho. 110. Hoje a gente ouviu a mensagem da cruz, né? E a mensagem da cruz é exatamente essa, que fala de um Deus que foi até lá para nos salvar, um Deus que pagou o preço pelos nossos pecados. E o que a gente vai cantar é exatamente isso. Tem um negócio aí tão ruim, né? Será que fecha? (110) Vamos cantar então? Você deve conhecer, eu espero que sim. E aí, convido você a acompanhar o líder e cantar comigo. Vamos lá. No Calvário serviu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu sei que amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus te dará. Vamos, pessoal. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, sua glória irei receber. Se eu sei que amarei essa cruz, seu triunfo, o meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Convidamos o irmão Eduardo para vir aqui fazer uma oração, para a gente encerrar o culto, por favor. Pode vir até aqui. Ele vai orar, em seguida a gente vai pedir a bênção apostólica. Pode subir aqui. Eu acho que aqui é melhor, porque aqui também é engarrafado. O trânsito também fechado. Amém. Cumprimento o Senhor com a graça do Senhor. Fechamos seus olhos. Senhor Jesus, venho, Senhor, perante a tua presença, Pai, primeiramente pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Pai. Pedindo, meu Pai, a tua graça, a tua bênção, Senhor, o teu amor sobre cada vida que aqui está, meu Pai. Me pedir a Ti, meu Pai, que nos leve em segurança, meu Pai, de volta aos nossos lares, meu Pai. Abençoando desde já, Senhor, a nossa semana, meu Pai. Senhor, envie, Senhor, os teus anjos, meu Pai, ao redor de cada vida, meu Pai, acompanhando, guiando, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada irmão aqui presente, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Vamos ver juntos? Amém.